Boa noite a todos. Enfim, chegamos ao final deste ano, né? Um ano tão difícil, um ano que para muitas pessoas foi o pior ano que pudemos enfrentar. E sem dúvida, depois das duas grandes guerras, foi o pior ano para a humanidade de forma coletiva. Este vírus, né, que se tornou uma pandemia, atrapalhou os projetos, os sonhos que muitas pessoas fizeram no dia 31 de dezembro de 2019. Né? Tantos sonhos, tantos planos, né? Tantas ideias para este ano e todas elas se frustraram. Porém, nós não podemos ficar somente reclamando e olhando para 2020 e se lamentando, embora tenhamos motivos justos para nos lamentar, porque hoje ou amanhã, só no Brasil, aí contabilizamos 200 mil mortes, ou com o Covid ou pelo Covid, né? Devido às comorbidades que as pessoas já tinham, né? E essa doença veio para acelerar esse processo, então tivemos aí quase 200 mil, se não hoje, amanhã, 200 mil mortes. E no mundo todo aí passou da casa do milhão, né? Então nós temos aí milhares de pessoas arrebatadas por essa doença e então nós temos motivo justo para nos lamentar. Mas nós temos que chegar nesse último dia do ano e ao invés de somente lamentarmos pelos sonhos, pelos projetos, por todas aquilo que planejamos o ano passado para este ano de 2020 e aprender com este ano. Aprender as lições que 2020 nos ensina para que em 2021 possamos ter um ano melhor. Com a pandemia ou sem pandemia, 2021 não pode ser igual a 2020, pelo menos no que tange a nós, individualmente, a como enfrentar essa realidade. Eu me recuso a chamar de um novo normal. Eu me recuso porque esse não é o normal, né? O nosso normal é tendo a nossa liberdade de ir e vir, tendo a nossa liberdade de poder entrar em qualquer canto, né? Sem precisar ser visto como um assassino em potencial, um genocida em potencial ou em alguma coisa assim. Então, eu não jamais vou aceitar que nós vivemos um novo normal. Não, nós vivemos uma anormalidade e que, pela graça de Deus, vai ter um fim, vai acabar isso aí, né? Então, antes de eu desejar os meus votos a vocês e conversarmos um pouquinho aqui em alguns minutos, eu quero ler um trecho das Escrituras que faz total sentido para nós neste dia de hoje, neste dia 31 de dezembro de 2020, já às portas de 2021. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Filipos, no capítulo 3, Paulo, então, ele fala da plena confiança que os irmãos de Filipos deveriam ter na pessoa de Cristo. Paulo fala para eles que Cristo deve ser a alegria deles, que eles deveriam olhar para frente, que eles não deveriam olhar para as coisas ruins da vida, mas que eles tinham um alvo, um objetivo a atingir, por isso não deviam ficar perdendo tempo se lamentando, mas deveriam confiar em Deus. Então, o que o apóstolo diz para essa igreja serve muito para todos nós, seja você um cristão fervoroso ou não. Se você não for cristão também, eu creio que você poderia se agarrar nessa esperança que é Jesus Cristo, né? E então, para 2021, a nossa confiança deve estar em Cristo, porque somente Ele pode mudar a nossa situação, somente Ele pode reverter toda a situação adversa que essa humanidade vive e individualmente a cada um de nós também. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele está falando de que esses irmãos deveriam caminhar por um alvo e ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Bom, Paulo então aconselha esta igreja aqui a continuar a caminhada e não olhando para trás, né? Paulo diz que nós devemos esquecer essas coisas que passou, que a priori serve para nos impedir de caminhar,
serve de pedra de tropeço para que nós não continuemos a caminhada. Então, Paulo está nos orientando essa igreja a continuar a caminhada, dando exemplo, né? Seguindo, esquecendo as coisas que para trás ficaram, porque já estão no passado, não vão voltar, não há como refazê-las, não há como mudar o que aconteceu lá atrás, mas essa igreja deveria continuar a caminhada prosseguindo para o alvo, né? E qual é este alvo que Paulo fala para essa igreja, né? Este alvo é um prêmio. E qual é este prêmio? O chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, né? Paulo está aqui, então, até usando aqui o que esses irmãos de Filipos conheciam, né? Exemplo, e Paulo fazia isso com as demais igrejas, usando exemplo de atleta que tem um objetivo. A linha de chegada é um objetivo para ele, porque depois da linha de chegada há um prêmio, uma recompensa por ele ter corrido e vencido a corrida. Paulo, então, orienta esses irmãos a isso, a objetivar a linha de chegada, objetivar o fim da caminhada, porque após isso teria um prêmio que é a vocação, né, soberana vocação, ou o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você que está me assistindo, né, eu sei que talvez você seja uma dessas pessoas que perdeu um ente querido este ano, vitimadas pela Covid, ou talvez por alguma outra fatalidade, como pessoas próximas a mim também perderam, né? E essas coisas nos entristecem, e não há como esquecer, né, de um parente, de um amigo ou de uma pessoa próxima que se partiu, vitimada por uma doença, seja ela qual for. Isso nos entristece, marca o nosso ano, né? Marca a nossa vida, e sempre nos lembraremos desta data triste, né, que levou um ente querido nosso. Então isso não dá para se esquecer da pessoa, mas nós podemos olhar para frente, olhar para a vida, né? Olhar para as outras pessoas que estão ao nosso redor, vivas, e precisam de apoio, e precisam de uma palavra de ânimo, e precisam ser fortalecidas por nós que estamos próximos e lúcidos ao lado delas. Por isso, seja lá qual foi o problema que você enfrentou esse ano, eu também enfrentei os meus problemas, eu tive também os meus perrengues, como creio que todos nós tivemos, seja ele qual for. Para algumas pessoas, esse ano não foi tão ruim, foi bom. Alguns prosperaram financeiramente, outros não tiveram nenhum caso de enfermidade na sua família, cumpriram bem os protocolos de higienização, né? Não deram sorte ao azar, né? Até redundância aí, até uma contradição, né? Sorte e azar, né? Embora nós cristãos não acreditamos nisso, é somente uma expressão, nós acreditamos que Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege segundo os seus propósitos. Então, nós temos aí histórias iguais e histórias diferentes. Muitos viveram um ano muito difícil, outros viveram um ano extremamente bom. Para aqueles, assim como eu, que tiveram um ano tão difícil, um ano de muita luta, um ano de percas, um ano de grandes desafios, e talvez o seu coração hoje esteja um pouco triste, um pouco contrito, né? esteja choroso, né? Até mesmo, eu te aconselho com essa palavra que o apóstolo Paulo nos deixou, deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos o caminho, né, para os propósitos de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que 2021 possamos aprender com os erros de 2020. Nós não sabemos como se dará este ano, não sabemos até mesmo se teremos o fim dessa pandemia, mas o certo para você que está me assistindo é que Cristo estará com aqueles a quem o Senhor, a quem o Evangelho chegou até eles, aqueles a quem Deus ama. O Senhor fortalecerá a nossa alma, o Senhor fortalecerá o nosso espírito, o Senhor nos conduzirá segundo a boa, perfeita vontade dEle. Então, olhamos para frente, aprendemos com os erros que nós cometemos, tudo aquilo que nós podíamos ter feito e não fizemos, que nós venhamos a fazer. E tudo aquilo que nós fizemos que não era para ter feito, que nós não venhamos a fazer.
E se nós deixamos este ano, devido a qualquer que seja a situação, nós nos afastamos de Cristo, este ano de 2021, esta noite, é uma boa oportunidade para que nós nos aproximemos de Cristo, de que nós estejamos mais perto do Senhor, porque as Escrituras diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam e o invocam em verdade, né? As Escrituras dizem que o Senhor está com aqueles que o buscam. Então, o meu conselho para você em 2021, busque a Deus, busque ao Senhor, se entregue a Ele, né? Deixe que o Senhor conduza o teu caminho, deixe que o Senhor te guie segundo a sua vontade, segundo os teus propósitos. E certamente, 2021, nós não sabemos como será, mas sabemos de uma coisa, e eu te garanto isso pelas Escrituras: Cristo estará conosco, não somente nos primeiros meses, no primeiro mês do ano ou no primeiro semestre, mas Cristo estará conosco todos os dias, porque isso foi uma promessa dele para nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma promessa para os discípulos que se estende para todos os eleitos de Deus até o dia de o Senhor vir e nos buscar para si. Por isso eu deixo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, um feliz 2021. Que Cristo te abençoe, abençoe a sua família, que o Senhor guarde a nossa nação, que o Senhor abençoe a nossa liderança, o nosso presidente, dê a ele sabedoria, ilumine-os com sabedoria para que ele possa conduzir este país da melhor maneira, o seu corpo de ministros, que o Senhor abençoe cada governador, cada prefeito, cada político que tem a incumbência de fazer o bem para o povo. Que o Senhor também puna e exorte aqueles que usam deste ofício para fazer o mal. Que o Senhor tenha misericórdia de nações que este ano praticamente fecharam o ano promovendo o assassinato infantil. Que o Senhor julgue essas nações. Que o Senhor guie este mundo segundo a sua vontade. E ainda que tudo, meus irmãos, tudo se mostre ao contrário dos valores que Deus quer para a nossa vida, saibamos que o Senhor nunca nos abandonará. Por isso, feliz 2021 para você, para a sua família, feliz 2021 para você que está me vendo, e que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor te conduza e te guie segundo a vontade dEle. Deus te abençoe.